Já parou para pensar como encontrar força na fraqueza total? Como que o sofrimento pode, de verdade, revelar um propósito maior? Pois é, existe uma sabedoria antiga, sabe? Capaz de transformar a perspectiva sobre a vida e sobre a morte. Não pule este conteúdo. Fica com a gente e descobre. E leia a descrição para acompanhar os destaques. Olá, que a paz esteja com quem nos ouve. Eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. É uma alegria ter a sua companhia aqui no 8 Bits de Informação Útil. Sejam muito bem-vindos. Olha, a gente quer convidar você a seguir o nosso podcast aqui no Spotify. Isso, procure também por 8 Bits de Palavras Transformadoras, que é nosso outro nome por aqui. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Hoje a gente está começando algo muito, muito especial. Uma jornada completa pela Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. É isso aí. A nossa proposta é trazer uma linguagem acessível, sim, mas sem perder a profundidade, sabe? Com reflexões e buscando sempre a aplicação prática para o nosso dia a dia. A gente quer desvendar juntos as riquezas dessa palavra. Dá uma olhadinha na descrição deste episódio, lá tem um guia dos pontos que a gente vai abordar hoje. Começando com inspirações da vida de uma figura bem central na fé cristã. Que Deus abençoe este nosso tempo juntos. Vamos começar nossa exploração de hoje. Vamos lá. A gente começa hoje refletindo sobre o apóstolo Paulo. As fontes que a gente analisou mostram como ele era visto lá em Roma, cercado de rumores, né? Sim, muitos rumores, alguns até meio absurdos, sobre supostos poderes sobrenaturais. Falavam que ele era encantador de serpentes, que curava aleijados, coisas assim. Nossa! Claramente ele era visto como uma figura disruptiva, uma ameaça para o Império Romano, né? Numa época em que o cristianismo era proibido. E é interessante essa tensão, né? De um lado, esses rumores meio mirabolantes, e do outro, os relatos indicam que o próprio Paulo negava, né? Negava ter esses poderes. Exato. Ele operava num ambiente de hostilidade aberta, perseguição declarada mesmo. O cristianismo era banido e ele estava sob ameaça de morte. A perseguição era oficial, então? Sim, oficial. O imperador via o cristianismo como um culto proibido e Paulo era um dos principais infratores, digamos assim. A pena de decapitação pairava sobre ele. Puxa vida. E as narrativas detalham sofrimentos, assim, brutais, açoitamentos várias vezes, apedrejamento, prisões. Nossa. Mencionam até que a coluna vertebral dele carregava marcas permanentes dessas agressões, sabe? Cicatrizes que nunca saravam direito. E os seguidores dele também, né? Os textos falam do sofrimento deles. Sim, muito. Comparados a ovelhas destinadas ao matadouro. Enfrentavam perigos todo dia por causa da fé. E diante disso tudo, o que salta aos olhos nos materiais é a resiliência dele, né? Como que as fontes explicam essa capacidade de suportar tudo isso sem revidar? Olha, a chave, segundo a análise desses relatos, não estava na força física, sabe? Nem na capacidade de lutar de volta. Vinha de uma convicção interna muito profunda. Ah, sim. Aquela ideia de que viver é Cristo e morrer é lucro parece ser central. A força vinha dessa entrega total a uma causa maior, né? Uma perspectiva que ia além da violência do momento. Entendi. Ele agia, como dizem, na carne, mas a luta não era segundo a carne. Faz sentido. Exatamente. E essa postura se reflete na mensagem principal que ele passava, certo? Mesmo quando talvez alguns seguidores quisessem vingança contra o sistema opressor. Sim, imagino que sim. Pois é. Em meio a tanto ódio, tanta perseguição, a mensagem que emerge das fontes é clara e insistente. O amor é o único caminho. O amor. Ele exortava, não torneis mal por mal. Isso é recorrente. Tem um exemplo citado que é muito forte. Qual? Mesmo preso, ele teria ajudado a curar a filha doente de um oficial romano, alguém que pertencia ao sistema que o perseguia, entende? Nossa! Que coisa! Isso mostra uma aplicação muito prática, né? Radical mesmo dessa filosofia, superando a lógica do conflito. Totalmente. Ele parece ter confiado em alguém que, teoricamente, era um adversário e se mostrou confiável ao oferecer ajuda. Confiou e foi confiável. Pregava um legado, reconhecimento. Precisamente. Os materiais indicam que ele não buscava glória aqui no mundo, sabe? Construir um nome para si. Pelo contrário. Ah, é? Ele dizia que se gloriava nas próprias fraquezas, porque era nelas que o poder de Cristo habitava nele. Não buscava riqueza terrena. A mensagem da salvação, a boa nova, era oferecida de graça.
É uma lógica bem diferente da que a gente costuma ver, né? E tem aquela analogia sobre o tempo e a eternidade também? Sim, essa é linda. Uma analogia forte que aparece nos relatos compara a vida aqui na Terra à água que escorre rápido pelos dedos, sabe? Passageira, efêmera. E, em contraste, a vida em Cristo seria como o vasto oceano. Nessa visão, a morte não era o fim, não era uma tragédia. Era só uma transição. Uma passagem. Um instante antes de estar em casa, na presença do Senhor Jesus Cristo para sempre. Viver ou morrer, a existência pertencia a essa esfera maior. Que reflexão poderosa. Uma perspectiva que recontextualiza tudo, né? O sofrimento, a própria mortalidade. A gente tira daqui ideias sobre uma força que nasce da fraqueza assumida em fé. Exato. O amor como resposta à hostilidade. E uma visão que olha para muito além das circunstâncias imediatas. Fica um pensamento, então, para a gente levar. Se a verdadeira força pode mesmo residir na fraqueza assumida com fé, e se o amor incondicional é apresentado como a resposta mais potente, mesmo diante do sofrimento extremo, como que essa visão de mundo desafia as nossas ideias comuns sobre sucesso, poder e o jeito que a gente lida com as adversidades hoje em dia? É uma ótima pergunta para a gente refletir. Agradecemos imensamente por sua companhia nesta primeira etapa da nossa jornada. Continue com a gente nos próximos episódios de 8 bits de informação útil. Que a graça e a paz de Cristo estejam sempre presentes na vida de todos. Até a próxima!